também de aproveitamento mesmo, né, de processar aquelas informações. Acho que, para além do tempo, esse é um elemento bem interessante, né? Eu queria que você comentasse isso, e depois, assim, você falando de implicações, né, eu fiquei pensando como é que isso faz as implicações para a prática mesmo de decisão, né? Para a gestão, para a formação do administrador, né? Como é que isso implicaria? Seria fomentar o desenvolvimento de administradores mais reflexivos, né, ao longo da sua formação, ou até mesmo de selecionar pessoas com esse perfil para ocupar cargos de tomar decisão, como é que seriam essas implicações? Bom, muito interessante, né, importante esses questionamentos. Essa é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de discutir os achados da tese, que eu defendi há 9 meses atrás. E, assim, bom, o primeiro ponto, né, sobre essa questão da disponibilização da informação, a priori, assim, no senso comum, a gente acredita que, ao passo que a gente tem informação, isso vai dar subsídio para a gente tomar uma tomada de decisão melhor, mais informada, assertiva. No entanto, quando eu fui fazendo as revisões de literatura, né, sobre tomada de decisão, e fui caminhando para esse caminho, fui rumando, né, para esse caminho da disponibilização de informação, eu percebi que não era assim, que haveria elementos, fatores que estariam intimamente ligados à pessoa ter uma propensão, o indivíduo ter uma propensão de utilizar mais aquela informação ou não. E uma delas, né, uma da literatura, é a questão do processamento cognitivo, né, que a literatura lá de psicologia, ela fala que são traços que o indivíduo tem e que em determinados momentos e contextos decisórios, a gente pode ter um perfil que eles chamam mais intuitivo, processamento mais intuitivo ou processamento mais analítico. É claro que assim, a tarefa decisória, ela foi construída dentro de um ambiente que o indivíduo tinha que tomar decisões básicas ali, operacionais de custo, para saber o que era mais assertivo para o seu negócio, dentro que ele estava num contexto de pandemia, em que os recursos são restritos, né? Ele tem que ser ali, assertivo para fazer com que o seu negócio tenha vida, sobreviva, e ele continue tocando o seu negócio ali de venda de sanduíches. Então, assim, quando a gente mapeou as características, se aquele indivíduo ele tinha tem um teste, que é aplicado, um teste de reflexão cognitiva, foi elaborado pelo autor chamado Frederic Schein, em 2005, 3 perguntinhas, e ele gera respostas automaticamente intuitivas. Se você não para pensar, não tem um sentimento que tem uma coisa errada, você não vai refletir, você vai justamente colocar aquelas respostas que são intuitivas. E aí, ele, de 2005 para cá, ele fez vários estudos, e aí vai acumulando, né, os achados, e foram vendo realmente que essas perguntas, elas conseguiram mapear, identificar o quanto que o indivíduo tem uma tendência de ser menos reflexivo ou mais reflexivo. E aí, como se conecta com a disponibilização da informação? Esse indivíduo, por exemplo, que é menos reflexivo, talvez ele tenha uma propensão a ser mais intuitivo naquela tarefa ali, por mais que exija dele um raciocínio esforçoso, porque tem número, tem cálculo, você não vai automaticamente já saber qual é o resultado. Você vai ter que ter um esforço ali para poder calcular, mesmo que seja matemática básica, para saber qual fornecedor você vai selecionar, qual a quantidade de insumos você vai comprar. Então, esses indivíduos, eles não utilizavam essa informação para entrar dentro de um raciocínio cognitivo mais esforçoso, analítico, né? Muitas vezes, a literatura fala que esses indivíduos, e aí eu também vi no meu estudo, eles justificavam por que tomavam aquelas decisões, eram baseadas em impressões pessoais, que não tinham fundamento, uma base, uma lógica. Você fala, eu tomei decisão por causa disso, não. Eu acho que se eu comprar 100, vai ser uma quantidade boa, mas a pessoa nem a pessoa consegue justificar. Ou seja, ela não desenvolveu um raciocínio esforçoso. Então, quando a gente pega o desempenho, a gente pegou o desempenho e comparou quem foi mais e menos reflexivos, os menos reflexivos são aqueles que tiveram desempenho ruim, ou seja, seriam maus assim, administradores daquele negócio. E aqueles que percorreram, utilizar esse raciocínio mais esforçoso, mais analítico, né, custoso, enfim, de entender que pode ter alguma coisa errada e se esforçar em compreender, eles tiveram um desenvolvimento ali, aproveitar a informação melhor,
porque no relato, por que eles tomaram aquelas decisões, eles utilizam fragmentos de palavras e de texto, reportando detalhes da informação que foi disponibilizada no cenário decisório, ao passo que aqueles que tiveram uma conduta mais intuitiva, muito pouco utilizaram-se daquelas informações que estavam ali ou se reportaram a ela, que foram elementos deixados para que nós pesquisadores entendêssemos o que pode ter levado a essa diferença e esse não aproveitamento dessa informação. E aí, pensando nas implicações, né, eu lembro, parece que você leu um pedaço lá da minha tese, que tem um capítulo de implicações. E uma das coisas que a gente discutiu, junto, né, conversando, o que poderia significar essas implicações, já iniciando ainda antes de olhar para a empresa, o processo de formação do administrador. Né? Porque quando, assim, a gente vai pegar grade curricular, não analisei grades curriculares dos cursos, né? Eu acabei olhando para a minha realidade lá da minha universidade, né? Mas, assim, tem uma... disciplinas, talvez até uma quantidade de disciplinas desproporcional em relação ao desenvolvimento, por exemplo, de uma habilidade, de uma capability da pessoa não ter medo de número, sabe? Não se afastar, de conseguir trabalhar minimamente dentro do contexto ali gerencial, que está sendo preparado pela empresa, de trabalhar com dados, recursos numéricos, quantitativos. A gente está na época do Big Data, do Business Analytics, as empresas estão abarrotadas de dado de informação, planilha com número, né, com dados estatísticos. Como que eu vou analisar isso? Se eu lá ainda na minha formação eu não recebi uma base quantitativa, numérica, um conhecimento estatístico suficiente, né? E até mesmo as estratégias assim que os professores podem utilizar quando a disciplina permite, né, de cases, enfim, de estratégias didáticas de ensino-aprendizagem para ajudar a potencializar. Porque, assim, talvez eu possa estar falando do senso comum, mas eu já vi muito isso, por exemplo, assisto muita palestra de CRA do meu estado. E aí, às vezes, eu vejo assim, as pessoas falando, e já vi essa discussão também na universidade, porque de engenheiro tomar lugar de cargo de administrador. Porque se o administrador tem uma formação de 4 anos para fazer gestão do negócio, e tem estratégia, finanças, marketing, produção, recursos humanos, e o engenheiro, aquela formação mais dura, com base em cálculo, álgebra e tudo mais, muitas vezes não tem uma formação em gestão como nós teríamos, talvez nós estaríamos mais preparados. Mas aí a gente vai olhar, assim, né, qual é a atividade, a rotina do gestor. Não é só o aspecto qualitativo das coisas, não é o aspecto quantitativo, raciocínio lógico, quantitativo, matemático, que precisa ser desenvolvido. Então, uma das implicações está relacionada também ao processo de aprendizagem, de formação desse administrador, mas também está relacionado ao aspecto também da seleção. Claro que empresas produzem produtos, serviços diferentes e têm razões de ser distintas. Então, tem empresas que precisam de um perfil mais analítico, quantitativo de um gestor. Então, como que eu, lá, por exemplo, sou gestor, sou da área de recursos humanos, vou preparar um processo seletivo, eu tenho que pensar, será que eu tenho já esse entendimento, né, de como selecionar pessoas que estão... são implicações, porque gera também esse questionamento. Como que eu vou preparar um processo seletivo que vai dar a oportunidade para esses indivíduos que eu preciso captar, eu consiga acessar eles? Né, a partir daquele, como eu vou montar esse processo. E também a questão do dia a dia, da rotina, como eu falei, que a gente está vivendo hoje, né? Das organizações abarrotadas de dados, informações, e a gente vê uma deficiência, tem publicações na área falando sobre isso, inclusive na área de business e management, da discrepância entre a oferta e a procura de pessoas que sabem ler dados quantitativos numéricos para a tomada de decisão. Né? Então, tudo que a gente faz na empresa gera dado informação, e esse volume só vai aumentando. Então, também o aspecto analítico, esse raciocínio, esse processamento cognitivo analítico também é importante, principalmente no tempo atual, que a tecnologia está desenvolvimento de sistema, de software, né? Mas o recurso humano, a gente que vai operar, que vai trabalhar, a gente precisa também ter esse pensamento e entendimento das implicações que isso pode ter de importância dentro do aspecto, quer seja organizacional, mas também acadêmico, de formação do administrado. Não sei se eu consegui responder, porque eu falei. É a alegria de poder estar falando da tese. Sim. Você falou de desempenho da tomada de decisão. Eu queria saber como que você mede isso? Como você mede se uma decisão é boa ou é ruim?
Foram indicadores financeiros, sabe? O que foi, assim? É difícil. Isso foi um pedaço do tempo que tomou bastante da minha tese. Aí eu ficava com o meu orientador, professor, o que nós vamos fazer para medir esse desempenho? Porque nós procuramos na literatura alguma coisa já pronta, estabelecida para dar segurança também, e a gente ia aplicar, buscava de bom voo, buscava de experimento. Mas, assim, foi muito difícil, a gente não achou. Aí, o que nós pensamos? Como eu sou da área de gestão de operações, né? Pesquisa essa área, então, o que a gente pode fazer? A gente pode construir um cenário experimental, que a gente vai colocar o aluno como um empreendedor, porque também no ambiente de Covid-19, muita gente foi empreender, perdeu seus empregos e foram para o ambiente online vender, e o indivíduo que vai responder a tarefa decisória, aí no experimento, ele precisa se sentir parte daquilo, ele precisa se reconhecer, então, por isso que foi esse recorte, né? Então, o que a gente fez? Dentro das etapas de validação, a gente construiu um cenário decisório de gestão operacional de um pequeno negócio, onde o indivíduo tinha que decidir duas coisas, né? Se ele ia produzir o sanduíche na sua casa lá, ou se ele ia terceirizar, se ele ia comprar de uma empresa. Então, eu tinha duas respostas, tinha duas opções, terceirizar ou comprar internamente. Aí eu forneci para eles os custos de ele produzir internamente ou deles comprar. E aí era uma matemática simples. Você já sabia qual era a resposta certa? Eu já sabia, matematicamente falando, já para não ter, assim, enviesar, não, mas a resposta desse cara também poderia ser considerada como certa se você tivesse avaliado pelo prisma tal. Sim. Já para fechar e evitar esse ruído ou enviesamento, não, é matemática, não tem como, 2 mais 2 é 4. Não vai ter como o cara botar assim para eu falar que ele acertou e o outro errou, entendeu? E a outra pergunta era relacionada, tá, dado que tem uma variação no mercado, como que você, a partir de quantas quantidades você compraria agora? Porque na primeira resposta tinha uma quantidade que ele já sabia que ele ia comprar, agora ia mudar. E ele também tem que fazer uma conta básica ali para ele descobrir. Só que quando a gente montou o cenário, a gente também tentou criar uma falsa impressão de que a operação mais custosa era mais barata, era menos custosa. Então, se o cara realmente não engrenasse nesse raciocínio, exatamente, nesse raciocínio analítico, esforçoso, né, assim, que consome tempo, enfim, tudo mais, ele provavelmente, isso foi o que aconteceu. Então, assim, no primeiro momento, a gente tentou achar algo da literatura, até para nos dar mais segurança, todas as implicações que tem depois, né? Só que a gente não encontrou, aí a gente ficou uns 9 meses, assim, de testar, nós chegamos a 3 tarefas decisórias. Aí a gente viu que das 3, estatisticamente, uma performou melhor. Aí a gente selecionou ela e utilizamos a pesquisa. Mas as outras 2 também que foram validadas, tá nos apêndices lá da tese. Depois, enfim, né, não. Aí foi isso, assim, foi uma tarefa simples, né? Simples. Porque se fosse fazer um negócio muito complicado também, aí você tem prazo para defender, você tem que saber a tese, tem que tomar muito porrada da mão. Então, eu não quis inventar demais, não. Sim, tá certo. Se eu tivesse... Parabéns. Tá, obrigada. Parabéns, Larissa, pelo seu trabalho, só para entender, porque não está no trabalho, mas é muito claro, assim, você pensa e raciocina sobre isso, mas veio do espaço, né? Claro, Muito claro. obrigada. Obrigado. Acho que a gente pode seguir agora para o trabalho da Ana, não é? Ana e Guilherme, é isso? O Bruno, né? Ah, tá. Desculpa. Ana e Bruno, né? Olá, meu nome é Ana Beatriz e eu vou apresentar meu trabalho que tem como título Ministry of the Legacy CEO, as Economics of Social Media Posts. Quando nós olhamos para figuras como Steve Jobs e Mark Zuckerberg, vemos além das empresas de sucesso que eles construíram, vemos executivos que conquistaram status de legendários, celebridades ao lado de estrelas de Hollywood e atletas profissionais. Entretanto, há outras características que vemos repetindo na história de diversos desses líderes. Esses heróis estão envoltos na aura de um início que é construído a um ponto começo humilde, um ponto de partida que não é forma diferente do mundo. Foi com esse pensamento que nos questionamos como a humildade é estruturada no discurso de CEO de comodidade dentro das redes sociais.
Para discutir sobre isso, nós partimos de três tópicos que são presentes na literatura: teofaloidade, humildade e liderança e política do terceiro. Celebridade é originalmente, em casos, atribuída pela mídia a figuras com o poder de influenciar o público ao agir como árbitros sociais. Com as redes sociais, os CEOs passam a ter maior autonomia em relação à sua própria imagem e podem agir diretamente para atingir esses casos de celebridade. No caso da humildade, ela é um valor ou virtude recorrente na história, presente desde a Grécia Antiga, assim como no ensinamento teológico e religioso, e ancorada na espiritualidade, teologia e na filosofia. O conceito é conhecido dentro da literatura de liderança, e aqui nós o utilizamos para construir a dramaturgia do CEO e para aproximar as celebridades de seus seguidores. Porque a teoria do discurso político é um discurso pós-estruturalista que utilizamos para construir a dramaturgia do CEO celebridade e explicar os conflitos criados entre símbolos e significados, assim como entender o contexto social e político presente. Para isso, nós utilizamos um estudo de caso único, coletando e verificamos 130 posts do fundador da instituição de investimentos no Instagram. Esses posts estão disponíveis no feed do fundador e correspondem a 2 anos de postagem anteriores ao período da coleta. Nós partimos desses dados para construir uma concepção de dramaturgia em torno do CEO celebridade. Baseando-se nos conceitos da teoria do discurso político de Matilda e de conjectura de celebridade de Lovelace e outros, identificamos protagonistas, antagonistas e um palco propício para o desenvolvimento do discurso. Dentre os antagonistas, identificamos o sistema financeiro tradicional, representado por bancos, poupança e juros, e assim como o sistema de mídia, barreiras como a burocracia e o comportamento anti-empreendedor, e existem nas formas de trabalho estável e na educação tradicional. Estes são contrapostos pelo protagonista, que representa o caráter humilde, um ideal ético e de liberalismo econômico, assim como a importante presença do esporte, de sonhar grande e de curtir a vida. Para concretizar essa luta entre protagonistas e antagonismos, há um palco que é formado por outros valores. São ações voltadas para um capitalismo delante, como taxas de ESG e causas sociais, como proteção de mulheres e outras minorias, e investimentos na educação e, mais uma vez, a humildade. Essas estratégias são criadas como uma forma de aproximar o líder e intermediários políticos, estabelecer cenários de influência através de atitudes econômicas e prover soluções para causas sociais. Essas ideias políticas, econômicas e sociais são utilizadas para construir uma dramaturgia, onde a humildade e a missão coexistem em nome de uma causa melhor. O que aqui nós identificamos como os valores do discurso que foram apresentados. Nós entendemos que a humildade pode ser usada para aproximar CEOs e seus seguidores, mas isso ainda é um trabalho em progresso. E sabemos que é importante, no futuro, analisar como essa relação está sendo recebida pelas pessoas. Aqui nós trazemos algumas das principais referências utilizadas. E obrigada. Agradeço pelo trabalho, pessoal. Achei bem interessante principalmente como esses símbolos, né, eles são materializados, né, pelas redes sociais, a figura lá cortando o cartão, né, como
estabelecer uma relação de antagonismo, né, com aquilo que é tradicional, aquilo que é novo, quando ele se coloca com figuras ambivalentes, né, com continuidade, mas também com edição. A minha pergunta, eu acho que vocês fizeram um trabalho interessante, né, de mapeamento de toda essa simbologia, e as categorias eu achei bem interessante também. E a minha pergunta para vocês, assim, vocês, além de comentar sobre o trabalho, mas dos desdobramentos dessa influência, né? Vocês falam da necessidade de se entender a percepção das pessoas. Mas eu queria saber como é que vocês percebem como essas figuras, né, toda essa simbologia, ela pode influenciar socialmente na sociedade, em determinados discursos, né, em relação à figura do empreendedor, né, a noção de mérito, né, a noção do mérito, a noção do liberalismo, como é que essas figuras vocês acabam reforçando. Eu acho que essa etapa de avaliar o como que as pessoas estão recebendo é importante exatamente para isso. E como que essas criação desses mitos, desses heróis, eles conseguem construir a favor desses projetos políticos, que essas figuras não pensam. Eu acho que a gente não pode dizer em estabelecer como que isso acontece, mas eu acho que pelo que a gente consegue analisar do contexto, dá para se entender que, dentro do livro de economia e tal, se existe uma tendência nesse caminho do liberalismo econômico e tal. Então, acho que alguma influência tem. A gente tem que trabalhar nisso para até conectar com essa literatura que discorre sobre isso, sobre o desenvolvimento dos ideais na economia, como que são construídas essas hegemonias, né? E quais são os papéis dessas figuras na construção dessa hegemonia. Eu acho que isso seria um caminho natural dessa pesquisa. Acho bastante isso. A gente vem essa questão da celebridade, poder que uma turma que o jogador de um esporte tem de influência. E isso se reflete nas companhias. Se, falando muito popular, mas uma criança e um adolescente se baseia na treinadora que ele gosta para falar o que eu vou vestir, o que eu vou comer, como que eu vou agir, a gente vê isso refletido nos CEOs, nas figuras de empresas, que estão tentando construir um futuro que vai ser propício para elas. Então, claro, a gente tem que dar essa teoria e qual é essa questão. Algo que é interessante, que já vi na literatura de sustentabilidade, é que a própria influência estimula esse processo dos valores e da ideia desse mito do herói. E mesmo quando tem resultados negativos da empresa, a empresa continua reforçando essa imagem. Se considera que se descola resultados negativos da figura da pessoa. Até aquela construção do herói. Exatamente. Então, isso daí já dá o indício do poder desses heróis, dessas figuras, com a ajuda da imprensa que constrói, mas agora também na rede social, uma autonomia ainda muito maior. Ele não precisa nem ser entrevistado pela imprensa. Ele pode ter uma equipe de mídia e fazer um trabalho dele. E é um trabalho, aí a gente, isso daí, claro, foi um trabalho de promoção pessoal, um trabalho de construção da imagem da empresa, e também um trabalho político. São avançados pautas políticas ali dentro dessa divulgação. E a gente teve muito claro disso, feito no pós a coleta dos dados, dos coaches, e a gente pensou em coaches mais políticos, vamos dizer assim, principalmente da Israel. E essa discussão de quem é a pessoa e as respostas que a gente tinha. Então, independente da pessoa postar uma foto junto com tal candidato, tal candidato, falar ter um tal candidato,
baseado apenas no entendimento, mas em toda a história que a gente precisa. E a minha pergunta é mais nesse sentido de como influencia na sociedade. E, apesar de não ter as ideias científicas, mas você vê como esses discursos eles influenciam algo que as pessoas acham que deve ser ensinado nas escolas, como as políticas públicas devem ser formatadas, e a gente já vê várias. Isso foi o que a gente percebeu nesse caso, especificamente a questão da educação formal ser analisada como educação financeira, uma educação para o mercado. Então, essa distinção. A educação formal para o trabalhador não é essa que a gente quer. A gente quer uma que vai trabalhar um empreendedor. Não tem essa distinção. Se fala até, que bom que as pessoas não estão procurando empregos estáveis. Estimulando, estimulando um cenário propício até para a própria empresa, né? Que é uma empresa que trabalha em cima da financiarização da economia. E eu acho que até esses informações seriam mais de colocar na prática o que a gente vê, porque nesse caso, né, da XP, não é recente que eles falam dessa questão da educação formal, né, de ser um antagonismo. E daí, esse ano, eles lançaram a faculdade deles. Então, eles já estavam construindo, né, criando esse pensamento para que eles pudessem entrar e falar, tá, a gente estava falando isso, que não precisa da educação formal. Então, aqui, a gente vai explicar para vocês uma forma de ter esse outro tipo de educação. Eles concretizam o que eles mesmos estão criando. Interessante. Porque em alguns estados isso acaba esses atores eles acabam vendendo produtos, né, pacotes de produtos para o poder público, para o Estado poder implementar. Assim, nesse caso, eles mesmos estão oferecendo, eu vi essa precisa de oferecer bolsa, né, para a Universidade de XP. Eu, particularmente, eu trabalho no mercado financeiro e acompanhei bem de perto a briga da XP com a Itaú. E é interessante porque o Itaú ele é dono de uma parte da XP, né? Então ele, enquanto dono da XP, você via a XP fazendo essa propaganda contra, né? De faz TED, ganha um coletinho lá da XP, e a gente vê claramente que nada ali está por acaso, né? Porque tanto eu acho que seria uma pesquisa muito legal futura entender essas ações nas redes sociais e o quanto que a empresa ali efetivamente cresceu, né? O quanto que isso trouxe de resultado, porque ao meu ver trouxe resultado para as duas, né? Pessoas que não investiam no Itaú passaram a investir, porque o Itaú também começou a fazer uma propaganda muito forte para investimento, né? E a XP ela conseguiu nesse levante marqueteiro de conseguir novos clientes que investiam em bancos mais tradicionais. Então, acho que esse ponto seria muito bacana da gente enxergar o resultado, né, da ação. É interessante que essas empresas elas têm relações. Outro caso interessante é o caso do Rico, que é da XP, e que também tem uma personalidade na internet, que é o Thiago Ligo, que também fala coisas, então é um mundo que se abre, né? E todo mundo está envolvido em vários elementos, assim. Por exemplo, propaganda da Rico na Jovem Pan, que fala de política, está envolvido. Então tem toda uma trama, assim, que é muito intrigante, interessante. Parece que são diferentes atores, né? Mas no final são parte do poder do Eu acho que, na verdade, isso é que essa rede ela está tentando buscar um percentual da população de investidores. Né? Eu acho que, nesse momento, é muito mais criando uma teia para conseguir mudar a mentalidade do brasileiro, né? Para se investir, sair um pouco da segurança, né? De uma poupança e trazer fundos para o outro lado. Então, acho que talvez, enfim, nenhum dado aqui, não, mas é muito mais uma estratégia de unir forças, porque o mercado ainda é muito amplo, então não existe uma fatia do bolo para ser dividida,
é muito mais conseguir Exploratório, efetivamente né? ganhar a fatia, né? Assim, eles não estão brigando por essa, né? A minha fatia, a sua fatia, a fatia está muito ampla ainda, ela não existe, né? Eles estão criando efetivamente esse mercado não existente no Brasil. Então, acho que pode ser algo parecido, que um investe no outro. E eu ia trazer a mesma colocação de você para a pesquisa deles, que é isso, assim. Qual que é o impacto, né, dessa figura do CEO celebridade, não somente como uma influência em nós, né, na população geral, para mudar esse mindset, mas trazendo resultados efetivos, né, pegando resultados talvez financeiros de crescimento das empresas. Acho que seria muito interessante. É uma atitude deliberada, né? Assim, qual que é o propósito? É para influenciar ou crescer, ou ambos, né? Qual que é o motivador desse? Do ponto de vista metodológico, eu acho que é identificar essas causalidades. Né? Essas causalidades, eu acho que são possíveis de estabelecer. Agora, tem muita causa aí para ser explorado, mesmo sem estabelecer essa causalidade. Ninguém pode afirmar, né? Mas o que a gente pode afirmar é que existe um alinhamento, né, na estratégia da empresa e na comunicação dela. Isso a gente consegue observar claramente nas práticas que ela toma, no discurso que é difundido, né, por meio das plataformas de comunicação. Então, essas coisas a gente consegue analisar que estão alinhando de alguma forma. E a XP cresceu muito também usando essas estratégias. Acho que ela estabeleceu a relação causa e efeito. Seguir o campo da vida de ciências sociais, de intenção pública, essa perspectiva, né, como essas ideologias, né, se estabelece, talvez possa ser um caminho. Que foi mais ou menos o que vocês fizeram, né? Para estatisticamente, não, aprovação. Outras vezes, Essa história. Acho que é muito interessante. Coisas. Eu queria dar parabéns para ele. É muito massa o artigo dele. Tem um negócio que eu acho que é legal assim, para pesquisar, que é o que as pessoas estão falando, que de fato é liberalismo econômico, que na prática, a gente for estudar isso, é liberalismo, e aí você vai ter essa divisão, quando o Norberto Bobbio vai falar de liberalismo e liberismo, que aí entra essa questão do liberalismo econômico, e o que é, de fato, capitalismo. Porque capitalismo não é a mesma coisa que liberalismo. E aí, muitas vezes, as pessoas estão usando o termo liberalismo, e até porque ele é um termo que está soando bem, digamos assim, socialmente, no senso comum, mas, no fundo, não é liberalismo, é capitalismo. E aí, se você for ver algumas práticas efetivas que estão sendo executadas, tem um conflito entre o que é, vamos chamar assim, de ideal capitalista com o ideal liberal, tradicional, pegando isso ao longo da história. Acho que é bem interessante. E outro comentário que eu ia fazer, depois eu falo com vocês, mas assim, se vocês quiserem, eu li um texto esses dias, chama Joel Robbins, o cara. Aí ele pergunta assim, onde estão os valores no mundo? Aí a tese dele é que os valores não estão nas pessoas, mas estão nos exemplos. Entende? E aí, quando vocês vão fazendo essa discussão e tal, e ele fala, os exemplos podem ser pessoas que se tornam exemplos, então, CEO, celebridade, e nas instituições, né? Então, ali estão os valores e é ali que eles são disseminados. Eu acho que pode ser uma coisa que ajuda a reflexão. Acho legal o texto dele. Assim. Sim, porque o que a gente viu um pouco nessa questão da unidade, como você falou, a diferença do centro e ação. Enquanto em escala, tem todo esse discurso da importância da unidade, tem uns posts por exemplo, dele com uma medalha de ouro, quando não foi ele que ganhou, foi uma esportista. Então, são concepções. Tomou o mérito da patrocinadora. Eu paguei, viu? E isso não é liberal, isso é capitalista. E tem uma coisa também que é muito difícil de investigar, mas que seria interessante se a gente conseguisse descobrir o quanto disso realmente é pensado. Assim, sabe? Será que tem lá um board lá da mídia, do perfil do Guilherme, para a gente ver o que posta, o que não posta, sabe? Pensa no Elon Musk usando o Twitter.
Parece que é ele sozinho ali, sabe, no banheiro, respondendo a galera, sabe? Mas o quanto disso realmente é pensado, igual vocês falaram, ele postou um monte de coisa, depois lançou a faculdade dele. Parece que tem uma lógica nisso, mas talvez não, sabe? Complexo esse debate. Tem outro artigo que eu estava trabalhando com os colegas, e a gente mandou para uma lista de organizações. E era sobre identidade. E também sobre seu ativista, que é parecido com sua celebridade, mas vai ainda mais a fundo na questão política. E o pessoal lá não gostou dessa ideia de afirmar de ser autêntico ou não, se é planejado ou não, porque a questão teórica é que não importa. Porque as pessoas estão vendo aquilo. Então, não importa se é planejado ou não, as pessoas estão sendo impactadas e é aquela imagem que você construir, seja ela autêntica ou não. Só que, do ponto de vista de uma ideia de marketing, daí faz mais sentido a gente começar a pensar, não, tem um planejamento nisso, né? O pessoal que estuda marketing estuda exatamente sobre isso. Como construir uma imagem e tal. Então, eu acho que, de acordo com a teoria que vai se pegar e vai se falar, dá para ir um caminho para o outro. Legal. Parabéns. Então, bom. Mais algum comentário? Quero tomar café. Então, pessoal, acho que a gente encerra, né, a sessão da hipótese. Gostaria mais uma vez de parabenizar o trabalho. Acho que já tem alguns contatos aí que já vão se estabelecer, né, a partir das discussões e das apresentações. E desejo a vocês um bom evento, né, que os trabalhos eles possam gerar frutos, né, a partir das discussões que a gente colocou aqui. Então, um café e até mais. Eu enviei no chat do link do Zoom a avaliação da sessão. Tá? Eu pedi para vocês acessarem lá, acessem o Zoom e clica lá para avaliar. Obrigado. Valeu.